Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Sara, do curso de Ciências Biológicas da Unifal. Eu e o Matheus estamos aqui de novo para a correção de mais um PET de vocês do conteúdo de biologia, já reforçando desde o começo que qualquer dúvida entrar em contato com a gente, se a explicação não ficou boa. A gente está aqui para ajudar, disponível para esclarecer esse conteúdo para vocês. Eu vou passar agora para o Matheus. Olá, pessoal. Eu sou o Matheus e eu vou corrigir a questão 1. Bem, a questão 1 é a seguinte. Leia atentamente a afirmação abaixo sobre produtos transgênicos. A afirmação é a seguinte. Alimentos transgênicos são alimentos geneticamente modificados com alteração do código genético. Essa afirmação, ela é, as alternativas, correta e por isso só são criadas em laboratórios especializados que possuem tecnologia para modificar o código genético. Correta, pois a alteração do código genético faz com que os organismos sintetizem novas proteínas. C. Incorreta, pois o código genético dos organismos transgênicos é alterado apenas em algumas partes do genoma. D. Incorreta, pois tanto organismos transgênicos como não transgênicos possuem o mesmo código genético. E. Correta, pois organismos transgênicos possuem o código genético alterado para serem mais produtivos. Gente, essa questão é sobre código genético, né? E o que é o código genético? O código genético é a relação entre as bases nitrogenadas. E essas bases, vamos retomar um pouco da aula de vocês de genética, essas bases elas podem ser timina, citosina, guanina e adenina, no caso do DNA. E no caso do RNA, nós temos a uracila, né? Essas bases, elas fazem ligações entre si. A citosina se une com a guanina e a timina se une com a adenina. No RNA, a adenina ela é ligada à uracila, não se encontra no RNA a timina. Então, gente, essas sequências de bases nitrogenadas, elas são código genético. Aqui temos as ilustrações, né, de uma fita de DNA e suas bases aqui unidas, aqui representando com a letra inicial de cada uma. E um exemplo da uracila, né? E esse código genético, ele é conhecido por ser universal. Universal porque todos os seres vivos têm o mesmo código genético, as mesmas bases nitrogenadas, né? Então, ele é universal por causa disso. E ele também pode ser considerado degenerado. O que é ser degenerado? Ele tem várias ele tem várias trincas para codificar uma mesma proteína. Tá vendo aqui? Duas, algumas tem 5, 1, 2, 3, 4, aliás. Então, ele é degenerado porque várias trincas, elas podem formar uma mesma proteína. Então, como eu já dei um spoiler, né? A resposta certa é a D, que essa afirmação é incorreta, pois tanto os organismos transgênicos como não transgênicos possuem o mesmo código genético. Bom, na questão 2, tem o enunciado. No Brasil, foram plantados 40,3 milhões de hectares com sementes de soja, milho e algodão transgênicos em 2013, com um crescimento de 10% em relação ao ano anterior. Esse desempenho levou o Brasil a consolidar a posição conquistada em 2009, o de segundo lugar no ranking de área plantada com transgênicos no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Pode passar para o próximo. Aqui você tem as questões. Sobre o assunto, assinale o que for correto. A característica de interesse retirada de outro organismo de espécie diferente será manifestada em decorrência da transcrição do RNA transportador sintetizado a partir do DNA recombinante. B. As enzimas de restrição empregadas na tecnologia de DNA recombinante são fundamentais porque permitem modificar sequências de bases nitrogenadas do DNA. C. Diferentes variedades de milho podem ser obtidas com a utilização de outros genes por meio da técnica denominada clonagem. D. As sementes de soja, milho e algodão transgênicas são produzidas pela técnica de melhoramento genético vegetal convencional. E E. Através da tecnologia de DNA recombinante, foi possível produzir plantas geneticamente modificadas com genes bacterianos que conferem resistência a pragas de lavoura.
Bom, eu já vou dar spoiler de que a correta é a E, como apareceu ali, e eu vou explicar por que, que as outras estão erradas. Bom, na A, ele fala que. Cadê? Que ocorre em decorrência da transcrição do RNA transportador sintetizado a partir do DNA recombinante. Bom, isso está incorreto, porque a transcrição ela não resulta em RNA transportador, ela vai resultar em RNA mensageiro. Para simplificar aqui, para a transcrição começar, é preciso que ocorra a quebra das pontes de hidrogênio das bases nitrogenadas, do DNA. Após isso, a RNA polimerase, que é uma enzima, ela vai se ligar na região promotora do DNA para começar o processo, formando a bolha de transcrição. Após isso, vai ocorrer a adição de nucleotídeos às cadeias moldes de DNA, formando-se o RNA primário. Após sintetizado, ele vai ser liberado e vai passar pelo processo de splicing, onde vai se formar o RNA mensageiro, que é o mRNA. E por fim, daí depois de todo esse processo, as pontes de hidrogênio e a estrutura do DNA vão ser restabelecidas. Portanto, o produto da transcrição não é o RNA transportador, mas sim o RNA mensageiro. Na B, ela está incorreta porque as enzimas de restrição elas não modificam sequências de bases nitrogenadas. A única coisa que as enzimas de restrição fazem é que elas reconhecem sequências específicas na molécula de DNA e clivam essa sequência, fazendo 2 cortes em cada uma das fitas. Por que, que a C está incorreta? Bom, não vai ser formado vários tipos de milho, variedades de milho, vai ser formados milhos idênticos, porque é um processo de clonagem, então não vai ter uma variedade de milhos ali. A D está incorreta, porque não é esse processo, o processo vai ser a técnica de clonagem, é por isso que ela está incorreta. E a E, por que, que a E está certa? Agora eu vou explicar rapidinho para vocês. Bom, a clonagem ela é muito utilizada para modificar geneticamente alimentos com o objetivo de melhorar sua qualidade e aumentar a produção e a resistência a pragas. Por isso que a E é a correta. Vamos agora para a questão 3. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original com a transferência para esse de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência A. Do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. B. Da transcrição do DNA, do RNA transportador a partir do gene transferido. C. Da expressão da proteína sintetizada a partir do DNA não hibridizado. D. Da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original. E. A tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Gente, essa questão eu achei ela muito parecida na que a gente corrigiu semana passada e eu mesmo fiz a correção dela. Então, a resposta correta é a E, da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Por quê? O que a gente falou na semana passada? Eu coloquei um esquema sobre o que nós da biologia denominamos de o paradigma central da biologia, que é que o DNA replica, o RNA ele é transcrito e é traduzido em uma proteína, certo? Então, gente, nessa questão é a mesma coisa. O gene inserido no milho transgênico, ele será transcrito em RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro, ele vai ser traduzido em uma proteína nova. Uma proteína que o milho comum, ele não era capaz de produzir. E ele só vai passar a produzir ela porque ele recebeu esse gene para ser transcrito, esse segmento desse gene para ser transcrito. Bom, na 4 fala que um instituto de pesquisa norte-americano divulgou recentemente ter criado uma célula sintética, uma bactéria chamada de Mycoplasma mycoides. Os pesquisadores montaram uma sequência de nucleotídeos que formam um único cromossomo dessa bactéria, o qual foi introduzido em outra espécie de bactéria, a Mycoplasma capricolum. Após a introdução, o cromossomo da M. capricolum foi neutralizado e o cromossomo artificial da M. mycoides começou a gerenciar a célula produzindo suas proteínas. Daí fala que a importância dessa inovação tecnológica para a comunidade científica se deve à possibilidade de sequenciar genomas de bactérias para serem usados como receptoras de cromossomos artificiais. B. Capacidade de criação pela ciência de novas formas de vida utilizando substâncias como carboidratos e lipídios. C. Possibilidade de produção em massa de bactéria Mycoplasma capricolum para sua distribuição em ambientes naturais.
D. Possibilidade de programar geneticamente micro-organismos ou seres mais complexos para produzir medicamentos, vacinas ou combustíveis. E E. Capacidade da bactéria Mycoplasma capricolum de expressar suas proteínas na bactéria sintética e estas serem usadas na indústria. Bom, a questão correta é a questão D, e eu vou explicar por que as outras estão erradas. Na A, fala que a possibilidade de sequenciar o genoma de bactéria para ser usado como os receptores de cromossomos artificiais. Bom, está incorreto porque não está sequenciando todo o genoma da bactéria. Eles produziram uma pequena sequência de nucleotídeos, eles não estão sequenciando todo o genoma daquela bactéria ou dessa nova bactéria sintética. Por isso que ela está errada. A B, ela está errada porque não está criando novas formas de vida, ela está criando só um indivíduo geneticamente modificado, é simples assim. Então, não está criando uma nova forma de vida. Na C, nossa, a C eu acho que é a mais que pegou, assim. Por que ela tá super errada? Porque um organismo geneticamente modificado desse tipo, sendo ele transgênico ou não, ele não pode ser liberado em ambientes naturais, porque ele pode causar diversas desordens no ecossistema e dependendo do tipo de modificação, o tipo de microorganismo, ele pode causar uma patologia nos seres vivos desse ecossistema, dessa região. E a E, ela está incorreta porque, como o próprio fala no enunciado, a M capricorn ela não vai expressar as proteínas, porque ela foi neutralizada. Quem vai expressar as proteínas, quem vai sintetizar substâncias é a M micoides. E a E, ela tá certa porque a criação de um organismo geneticamente modificado ela é de grande importância. É importante porque esse indivíduo ele pode apresentar uma nova resistência a determinada ambiente, situação, substância, ou ele pode produzir novas substâncias que tenham um interesse econômico ou médico para... A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo de uma célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizado para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes, e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção dos transgenes em leveduras? Gente, eles inserem esses transgenes em cloroplastos porque eles possuem o seu próprio DNA. Tem alguma célula uma organela, aliás, que nós conhecemos que também tem o seu próprio DNA? Tentem lembrar aí na memória das aulas das funções das organelas. Eu vou adiantar para vocês que quem possui seu próprio DNA, assim como o cloroplasto, é a mitocôndria. A mitocôndria, assim como o cloroplasto, ela tem a função de produzir a energia e ela possui seu próprio DNA e tem mais coisas que aproximam ela muito dos cloroplastos, que fazem os dois sustentarem uma teoria muito legal chamada teoria da endossimbiose. Aqui eu coloquei uma imagem das mitocôndrias e de um cloroplasto para dizer que ambos têm seu próprio DNA, certo? Que os dois possuem duas membranas. Os dois possuem duas membranas, uma interna e uma externa. Uma interna, uma externa, certo? É legal vocês lembrarem disso para a gente fundamentar a nossa teoria da endossimbiose. Então, gente, mas o que seria essa teoria da endossimbiose? A teoria da endossimbiose nada mais é do que uma célula procariota ele fagocitar, englobar uma bactéria aeróbia, ou no caso dos cloroplastos, uma cianobactéria, né, um indivíduo fotossintetizante, e esse procarioto, ele não ingere essa bactéria, ele engloba, mas ele não digere ela no seu organismo. Os dois, eles passam a viver juntos seria o significado da simbiose, e eles vivem de forma mutualista, ajudando um ao outro. Um produz e o outro doa. Isso de ambos os lados, né? De forma, como eu disse, mutualista.
Então, é um ponto muito interessante essa teoria. Tem vários fatores que sustentam ela, e um desses fatores é essa dupla membrana que a gente viu no slide anterior. Essa dupla membrana é a membrana externa. Tem as mesmas características dessa célula que teria fagocitado, né? Elas são muito semelhantes, enquanto a membrana interna ela é completamente diferente, que seria a do organismo que lhe deu origem. E nos dois casos, os dois, né? Tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, acontece a mesma coisa. Essa membrana externa, então, seria a membrana que ficou quando ela foi englobada. Então, essa teoria é algo muito legal e que ela fica de curiosidade para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa correção. Na semana que vem a gente vai liberar outra. Qualquer coisa, gente, comuniquem a gente pelos meios que vocês têm, tanto o Facebook, quanto o Instagram, quanto o Classroom, quanto a própria professora Simone. Falem pra gente se vocês estão gostando ou não das nossas explicações. A gente vai tentar melhorar o máximo possível para conseguir ajudar vocês nesse momento difícil, né, que está sendo o EAD, não o EAD em si, mas a resolução desses patches. Então, por favor, notifiquem a gente do que vocês estão achando. Isso é muito importante e até semana que vem.